Apareceu, agora sim. Né? Alô, alô, tudo bem, meus amigos? Obrigado por me acompanhar sempre nas minhas entrevistas no meu canal Paulo Munarete News. Eu fico muito feliz porque a gente tem essa parceria, né? De eu entrevistar, o Trinity, pessoal todo, Bolinho, o Kaká, a pessoa que participa do meu canal Paulo Munarete News, para divulgar coisas boas de Xanxerê. Isso que é importante. Sempre informando e dizendo que a gente tem os apoiadores. Quer ser um apoiador? Quer botar sua marca junto conosco? Venha! Venha o que é importante. Exclusiva Segurança, Bíblia, Restaurante da Meganet Internet, Lite Informática, Auto Xanxerê, Empório do Pão, Lorenzon Incorporações de Imóveis, Sementes Cereais Bortoluzzi, Farmácia São Rafael, Megazan Materiais Esportivos e Veja Bem Ótica. São os meus parceiros, eu fico muito feliz. Comigo, meu amigo das boas, grande padre Claudinho Miotti, obrigado por ter recebido o meu convite. O senhor que está fazendo uma peregrinação por Xanxerê, né? Falando sempre coisas boas, falando sempre da nossa grande igreja católica. Mas hoje, né, que nós entramos num momento especial, não um momento que a gente está também de pandemia, mas dessa campanha da fraternidade. Bom dia, Paulo. Bom dia aos que nos acompanham por esse meio de comunicação. É sempre uma alegria para nós, enquanto igreja, para nós, enquanto paróquia Senhor Bom Jesus da Coluna, poder partilhar a caminhada da nossa comunidade paroquial através desse meio de comunicação que você alimenta e faz no cotidiano também, divulgando aquilo que em nossa comunidade, nossa cidade vai acontecendo. E como você disse, nós estamos agora na vida da Igreja Católica Apostólica Romana, vivendo a Quaresma, que na verdade é de todos os cristãos, mas vou falar a partir daquilo que eu sou, como católico apostólico romano. Vivemos a Quaresma como esse tempo bonito de nós mergulharmos ao encontro com o mistério de Deus, através de um olhar profundo para um exame também de consciência, um olhar para a vida, de como nós estamos realmente vivendo a nossa vocação cristã, de como nós estamos sendo este sinal de batizados e batizadas na sociedade que vivemos. E nós no Brasil, a nossa igreja no Brasil, tem uma tradição de mais de 5 décadas. Desde 1964, desde 64, que no período quaresmal nós temos a campanha da fraternidade, a qual busca nos ajudar, justamente enquanto católicos, a compreender que a dimensão da reconciliação, da penitência, né, da conversão, também está ligada à ação transformadora, seja no aspecto pessoal, familiar, comunitário ou social. Por isso a campanha da fraternidade, cada ano, ela traz uma temática de reflexão que vai mexer em alguns dos elementos constitutivos do nosso ser. E esse ano especificamente, ela vem nos convidar para uma relação mais profunda de diálogo e de comunhão, né? De diálogo e de comunhão, para a gente olhar para isto e perceber como que eu sou enquanto pessoa. Eu sou um ser de diálogo, eu sou um ser de comunhão, ou eu sou um ser dono de verdades, um ser inquestionável, um ser que não estabelece relação de comunhão com quem é diferente, mas apenas com os iguais, né? Então, ela mexe nesse elemento que é muito pertinente no mundo de hoje, Paulo. Muito pertinente. Nós vemos aqui no cartaz, Cristo é nossa paz, do que era dividido fez unidade. É um cartaz muito bonito, né? Que relata várias pessoas, inclusive, né? Pessoas de todas as crenças, todas as raças e todos os tipos. A partir disso, dessa campanha, se houve um verdadeiro bafafá, uma verdadeira discussão sobre o que era possível, o que não era possível, o que a CNBB está querendo, sabe? Me parece que de vez em quando algumas feridas que são mexidas ou são reabertas,
traz vamos dizer, um diálogo permissivo sobre a conduta humana, no sentido de que nós devemos saber que existem pessoas e devemos fazer algo para melhorar as pessoas. Mas por que, padre, se cria algo nesse momento conturbado, que tudo se fala em política quase, né? De uma coisa que é natural da vida humana, padre? Então, Paulo, na verdade é assim, nossa igreja, desde o Concílio Ecumênico Vaticano II, que aconteceu entre 1962 a 1965, um dos documentos, decretos deste concílio, traz a abertura ao ecumenismo e outro ao diálogo interreligioso. O ecumenismo é a conversa, a comunhão entre as igrejas cristãs. O diálogo interreligioso é entre as várias denominações religiosas, cristãos, judeus, muçulmanos, islâmicos e assim por diante. A partir deste tempo, no Brasil, organizou-se, não logo na sequência, mas não lembro de cabeça o ano, mas organizou-se uma entidade chamada CONIC, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Nesta organização existem, hoje somos 8 igrejas cristãs que participam deste. Não é todos os cristãos. Não é porque nem todos estão abertos ao diálogo. Mas essas 8 igrejas, denominações cristãs, estão abertas ao diálogo. Então, esses conduzem este meio organizativo. De 65 por aí, que já veio essa proposta da igreja nossa a partir mundial, a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, no ano de 2000, então na virada de milênio, no Brasil se deu o passo e conseguiu-se fazer a primeira campanha da fraternidade ecumênica. Por quê? Porque até 2000 a campanha da fraternidade sempre foi somente da Igreja Católica. Ecumênica, tu quer dizer ecumênica no sentido... entre essas 8 igrejas que participam do CONIC. Relacionadas ao dia a dia, relacionadas às orações, à Bíblia. Só esse gancho que eu quero pegar. Então, a Bíblia, Paulo, na verdade, todos nós temos a Bíblia cristã. Bíblia cristã. Há uma pequena diferença em 7 livros, que nós católicos temos 7 livros a mais no Antigo Testamento do que as evangélicas e as protestantes. Tudo bem. Única diferença, e aí as traduções, dependendo qual o viés da tradução, se foi do grego, se foi do hebraico, então muda alguma coisinha aí, às vezes no linguajar, mas não no sentido. Essas 8 igrejas que hoje são parte, elas têm ações em comum. Não quer dizer que elas são iguais. Eu, católico, para viver o ecumenismo, eu não preciso me tornar luterano. Aí não seria ecumenismo. O que é o ecumenismo? É dialogar com quem crê em Jesus Cristo, porém vive a fé de uma maneira diferente, tem um jeito diferente de expressar e de viver a fé. Então isso possibilita um diálogo. E aí as campanhas da fraternidade, voltando ao viés anterior, né, desde 2000, então marcando a virada do milênio, cada 5 anos foi assumido que acontece uma ecumênica com as igrejas do CONIC. Com um tema? Com um tema geralmente voltado, então, a algo mais que vai nos unir mais em ações. Entendi. Em ações, e claro, a grande maioria delas, então, vão estar diretamente veiculadas a ações pontuais no aspecto da sociedade, da prática da justiça, do bem comum, do cuidado da natureza, nesse viés mais da fé em ação, no viés transformador social. Neste caminho, neste ano, então, como não aconteceu o ano passado, que seria, logicamente, 2020, a ecumênica passou-se a 21, ela justamente vem nos trazer esse convite, fraternidade e diálogo, um compromisso de amor. Por quê?
Esse é o tema, porque se não há um compromisso de amor, não vai haver diálogo, não vai haver fraternidade, porque se não há esse vínculo do amor, eu não vou conseguir dialogar com aquele que crê diferente de mim em Cristo Jesus. Então é preciso ter o amor, o respeito. E aí a fundamentação para isto, nós buscamos, a igreja buscou lá na carta de São Paulo aos Efésios. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez unidade. Ou seja, a proposta do ecumenismo e a proposta da campanha da fraternidade, portanto, é fazer a unidade, não a uniformidade. Então eu não preciso os luteranos, os anglicanos, os sírio-ortodoxos, né, que são as igrejas, algumas batistas, eles não precisam se tornar católicos para nós viver a unidade. Isso seria uniformidade. Não é isso. Cristo não quer uniformidade. Cristo quer unidade. Então, ao pensar diferente, ele não pode ser meio de separação, de divisão. Isso é diabólico. Isso é diabólico, não é de Deus, não é cristão. O pensar diferente, ele vai possibilitar diálogo, comunhão, ações conjuntas. Aquilo que é da minha experiência católica pode contribuir na experiência de alguém luterano, o inverso também. Então, essas são as propostas que a campanha traz. E aí você lembrou antes, né? Por que está tendo tanto barulho, por assim dizer? Bom, alguns aspectos são pertinentes, né? Primeiro, que o documento, como ele não é, que é esse documento aqui, como ele não é uma campanha 100% católica, porque ela é ecumênica, é óbvio que o documento não vai poder pôr só a postura da Igreja Católica. Claro. Senão não tem diálogo. Sim. Senão não tem comunhão, não tem ecumenismo. Então o documento vai trazer alguns elementos que às vezes vão abrir perspectivas que talvez não sejam coerentes com a doutrina católica. Entendi. Né? Mas isso não quer dizer, como alguns blogueiros estão dizendo por aí, que a igreja está perdendo a sua doutrina, que a igreja está se deixando dominar por esse, por aquele, que é coisa do demônio, não sei o quê. É muita infantilidade. É muita infantilidade. É não conhecer a história da Igreja Católica. É não conhecer a nossa tradição. É não conhecer o magistério de nossa igreja. Então nós temos clareza. Aquilo que eu, enquanto católico, questiono e não aceito, que o próprio documento pode trazer algumas coisas que não é o espalhafatoso como estão fazendo, tudo bem, mas vamos pegar o que nos une, que é muito mais do que nos divide. É verdade. É muito mais. Então, às vezes as pessoas ficam em picuinhas. É que, na verdade, Paulo, existem algumas pessoas que fazem disso um viés comercial, que ganham dinheiro, né? Fazendo isso, atazanando a vida dos bispos, dos padres, ganham dinheiro atazanando, né? Fazendo dispensar energias para responder coisas que não haveria nenhuma necessidade, entende? Então isso é muito, na verdade é muito triste. Esses dias um bispo, agora não estou lembrado o nome dele, mas como reação ele escreveu algo e dizendo assim também, né? Esses que parecem ou se dizem tão católicos, que fazem essas atitudes, são mais diabólicos do que católicos. Pensando nisso, como é que vai ser então a celebração da Quaresma? Porque aqui a gente vê no folheto, tem aqui as informações. Como é que está sendo a celebração então aqui na igreja de Xanxerê e toda a comunidade aqui de Xanxerê, então, Paulo, região? Nós vivemos um tempo diferente, um tempo que a melhor coisa que a gente tem que fazer é orientar, sem se cansar de orientar, para o cuidado da vida, para ser obediente às restrições dos órgãos públicos,
para ser atencioso com a vida. E nós vivendo a quaresma, então, dentro desse clima, a nossa maior ação justamente é olhar para você, para mim, cada um de nós, perceber como você está contribuindo para que nós possamos superar este tempo sombrio que a gente vive e a partir daí então dar passos. Por isso hoje tudo é, dentro do contexto, todos os momentos são remotos, nós não podemos motivar encontros. O encontro que a gente está motivando é o encontro dentro da casa, da família. Então, oxalá que Deus ajude que nossas famílias, com nossas crianças, nossos adolescentes, nossos idosos, consigam fazer esse encontro que você tem aqui no Cartazete, em casa, rezar isso e perceber, eu tenho um amigo que participa da outra igreja, eu tenho um amigo que participa lá, eu tenho um amigo cá. Tá bom, você não precisa brigar com ele. Você também não precisa ir lá, como ele não precisa vir contigo. Mas conversar, dialogar, ter o respeito. Porque para Deus, que é Cristo que é a nossa paz, eu já dizia isso no domingo anterior, na reflexão, não existe judeu ou grego, homem, mulher, escravo e livre. Nós diríamos aqui, isso é bíblico, nós diríamos no contexto de hoje, não existe lado A, lado B, não existe fulano ou ciclano cá, lá, não existe católico e luterano. Existem pessoas, existem seres humanos, que cada um vai responder a sua identidade espiritual a partir da experiência vivida, a partir da fonte que bebe. Então, o nosso propósito não é o conflito. O nosso propósito é a comunhão, é o diálogo na diferença. E aí envolve sérias coisas, como o texto vai trazer, que é uma das críticas, pertinentes, porque ele fala da questão de gênero, alguns elementos da questão de gênero, alguns elementos raciais, né? E aí alguns insistem em dizer que isso não existe. Existe, é real. O racismo é estrutural em nosso país, infelizmente ele é estrutural, e a mudança vai partir com base em reflexões e ações que vão superar isso. Né? Se não falar-se isso, se não rezar-se isso, essa estrutura de exclusão, ela vai se perpetuando e vai se empedrando cada vez mais no coração das pessoas, e aí não vai acontecer transformação, não vai acontecer conversão, que o período da quaresma é específico, né, para nos ajudar num processo de conversão. Além disso, Paulo, nós também estamos fazendo, enquanto paróquia, mas na verdade é a CNBB que está propondo, nós só estamos dinamizando, o retiro popular quaresmal, ou seja, para cada dia existe um exercício de santificação que a CNBB propõe. Nós só estamos organizando, dizer como estamos na virtualidade, a publicação de Facebook na paróquia, todo dia às 6 da manhã, entra o exercício de santificação para aquele dia. Então você também pode ir acompanhando por aí, vai vendo, e vai fazendo, não só vendo, mas vai acompanhando isso e vai deixando Cristo, que é a nossa paz, e tocando o teu coração, e tocando a tua vida, perceber se às vezes você não é uma pessoa que provoca divisão em vez de comunhão, se às vezes você não é uma pessoa que fica disparando falsas notícias em vez de acolher, entender e fazer o anúncio da boa notícia, que é Jesus Cristo, que uniu, não separou, né? Que chamou todos para a paz e não para o ódio, a guerra, que também acontece por meio de palavras, por meio de fake news, por meio de videozinhos, né? Então a gente ter esse cuidado, meus amados, minhas amadas cristãos, falo a nossos católicos, mas me refiro também a todos os de boa vontade. Veja isso, olhe isso, que às vezes é muito simples, muito fácil você vomitar coisas, mas às vezes você não tem noção do que isso vai fazer no conjunto.
E o bem comum sempre tem que ser prioridade. Senão, não é atitude cristã. Beleza. Estamos conversando com o Claudir Miotti. Eu quero agradecer as pessoas que estão conosco. Obrigado. Padre, obrigado por ter vindo aqui, né? Falado um pouco sobre a campanha da fraternidade. A gente sempre está junto. Quando puder divulgar, a gente divulga, né? Porque nós estamos todos em fé em Cristo. O importante é isso, levar a fé de Cristo, levar a nossa paixão, levar nosso amor, levar nossa paz, juntamente com Cristo, que é o nosso seguidor. Vou ali chegar e já ler os meus patrocinadores. E gostaria de, abusando sempre o abuso de você sabe, né? Gostaria de uma oração final, se pudesse fazer, né, Padre? Certo. Então, antes dessa oração e da bênção, dizer a todos vocês, né, que nos acompanharam nesse momento dessa conversa, procure na sua comunidade paroquial, participe da proposta da campanha da fraternidade, faça a sua contribuição na coleta da solidariedade, no Domingo de Ramos, que muitos projetos de defesa da vida subsistem a partir desta sua partilha. Então não se deixe levar por aquelas falas que às vezes buscam dividir, mas busque sempre a comunhão e a unidade. E concluindo esse momento, hoje no Santo Evangelho, Jesus nos pede que quando a gente for rezar, que a gente não faça como os pagãos ou como os fariseus, mas que a gente entre no quarto, no seu interior, concentre-se, feche a sua porta e reze ao Pai que está oculto e Ele vai te dar a recompensa. E aí Jesus ensina a oração que é a do Pai Nosso. Então que hoje, nesse dia, como exercício de santificação proposto pela CNBB, também está esta oração em família, que na sua casa, seja antes de uma das refeições, vocês estejam unidos e rezem essa oração do Pai Nosso pedindo a comunhão. E para nós finalizar, então convido você que está acompanhando, onde você estiver, reze junto comigo esta oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Bom Jesus da Coluna, que é o padroeiro de nossa paróquia, nesse tempo quaresmal, olhe com bondade e amor para vós, toque vossos corações e vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Entrevistamos aí o Padre Claudir Miotti, aí paróquio da nossa diocese. Obrigado, hein, Padre? Tchau, fui. Valeu.